Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal. No misterioso mundo do coração humano, até mesmo as estrelas de televisão podem ser afetadas por essa condição que é muito intrigante. Agora, nessa semana, todos ficaram intrigados e surpresos com o que aconteceu com o carismático Faustão. Ele foi hospitalizado devido a um desafio silencioso que não só ele, mas milhares, milhões de pessoas no Brasil enfrentam hoje, a insuficiência cardíaca. E para vocês terem uma noção, o Faustão ele está na fila de transplante, segundo os dados de hoje de manhã, e tem 386 pessoas na frente do Faustão para transplantar, que estão esperando também um coração, que sofrem de insuficiência cardíaca. E então eu resolvi fazer um mini documentário para que você entenda o que está acontecendo, não só com o Faustão, mas pensando também em milhares de brasileiros que sofrem com insuficiência cardíaca. E eu vou mergulhar contigo nas profundezas dessa condição cardíaca, explorando segredos e riscos que essa condição esconde. Então te convido a ficar comigo e assistir até o final. Bom, enquanto todos os olhos estavam voltados para os holofotes, para o Faustão, o coração dele estava enfrentando uma batalha silenciosa. A insuficiência cardíaca, ela também é conhecida como o coração fraco. E é uma condição traiçoeira que desafia os limites dessa nossa bomba que é vital para a nossa saúde. Essa nossa bomba, ela é muito complexa. Ela é mais do que um órgão. Ela é um maestro muito habilidoso. Mas mesmo o maestro mais talentoso pode, em alguma hora da nossa vida, falhar. Imagina agora o seu coração como uma bomba. Aquela que mantém tudo funcionando direitinho dentro do teu corpo. O coração faz um trabalho incrível ao bombear sangue e oxigênio para todas as partes do nosso corpo, mantendo você vivo e ativo. Porém, como qualquer máquina, às vezes o coração pode enfraquecer e não fazer o trabalho dele como deve ser feito. É como se essa bomba não conseguisse empurrar sangue suficiente para o resto do corpo. Isso os médicos chamam de insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca de primeiro momento pode parecer assustadora, e isso tem um motivo importante. Quando o coração não bombeia o sangue como ele deveria, o nosso corpo começa a sofrer. A gente começa a ficar cansado, com falta de ar, até mesmo com os pés e as pernas inchados. É um sinal de alerta que o teu coração pode não estar funcionando como deveria. E isso acontece porque as partes do nosso corpo, elas não recebem o sangue com oxigênio que precisam para funcionar bem. E se a gente não tratar isso, pode levar a problemas muito maiores, afetando a nossa qualidade de vida e indo para casos graves, assim como o do Faustão, e pode até causar morte. Portanto, entender porque o coração fica fraco e como isso afeta o nosso corpo é importante para que a gente possa tomar medidas para manter o coração forte e saudável e ficar alerta nos primeiros sintomas de insuficiência cardíaca. Imagina entrar no mundo misterioso onde o coração não funciona como deveria. A insuficiência cardíaca, ela nos leva a essa jornada que é intrigante, onde a gente descobre que há mais de uma maneira de o coração ficar fraco. Será que o coração fica fraco por um problema de batidas fracas? Como se o coração tivesse cansado de pulsar forte? Ou será que tem alguma coisa de errada com o relaxamento dele? Como se estivesse esquecendo de descansar entre as batidas. Uma moeda, esses são os dois lados de uma moeda complexa que afeta não só o Faustão, mas milhões de pessoas ao redor de todo o mundo. E é uma das grandes causas de morte aqui no Brasil. Primeiro eu vou abordar contigo, vou aprofundar nas batidas do coração. É como se o músculo cardíaco ele tivesse perdendo a sua força, como se fosse um atleta cansado depois de uma corrida muito longa. Essa condição é a insuficiência cardíaca sistólica. O coração não consegue mais apertar com força suficiente para bombear o sangue para o corpo todo. E isso significa que o corpo não recebe a quantidade de sangue e oxigênio de que ele precisa para funcionar, o que vai causar sintomas, como antes eu falei, cansaço extremo e falta de ar. Agora, de outro lado, a gente tem a insuficiência cardíaca diastólica, que está relacionada ao relaxamento do coração. Imagina agora se o músculo do coração ele ficasse
rígido e tivesse dificuldade em relaxar entre as batidas. Isso dificultaria o enchimento do coração com sangue novo, levando a um problema semelhante de não conseguir bombear corretamente o sangue suficiente para as partes do corpo. Ambas essas condições levam à insuficiência cardíaca e têm algo em comum. O coração não está fazendo o trabalho dele direito, não está fazendo como deveria. Então, entender essas duas faces, essas duas causas, ajuda a gente a compreender a complexidade dessa condição e a importância de cuidar do nosso coração de maneira integral. E se você quer cuidar bem do seu coração, depois você dá uma olhada nos 2 vídeos que eu tenho aqui no canal. Um é sobre 7 chás para cuidar do teu coração e outro muito importante que são 15 alimentos que você deve consumir se você quer cuidar do teu coração. Outra causa da insuficiência cardíaca do Faustão pode ter sido a hipertensão, que é uma vilã que ataca sorrateiramente o nosso coração. A pressão arterial alta, ela é um inimigo invisível que pode estar por trás de muitos corações enfraquecidos. Agora imagina isso como um vilão que está se escondendo lá nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Porque em meio à correria da vida cotidiana, a hipertensão ela pode estar lá escondida, mirando as bases do coração sem que a gente perceba. Nossa jornada nos guia a descobrir por que devemos enfrentar essa ameaça invisível de frente, antes que ela consiga prejudicar o nosso coração de uma maneira irreparável. A pressão arterial alta, também conhecida como hipertensão, ela pode ser uma traição silenciosa. Ela acontece quando a força do sangue contra as paredes das artérias fica muito forte, colocando um estresse extra no coração. E com o tempo, essa pressão constante pode fazer o coração trabalhar muito mais do que ele tem capacidade, enfraquecendo o coração devagar ao longo do tempo. E o perigo está no fato de que a hipertensão muitas vezes não apresenta sintomas óbvios, o que torna ela ainda mais perigosa para o coração. Ela é como se fosse um ladrão que rouba a saúde do coração sem dar pistas claras do que está acontecendo. Então é muito importante você ficar de olho na sua pressão arterial periodicamente. Então, trabalhar para manter a pressão arterial sob controle, seja por meio de mudanças na nossa alimentação, por meio de exercícios físicos, de medicamento, é um passo vital para proteger o teu coração contra esse inimigo invisível e silencioso que é a hipertensão. Outra causa que leva à insuficiência cardíaca. E se eu te dissesse que o açúcar não apenas adoça a vida, mas ele também enfraquece o nosso coração? Isso mesmo. A diabetes muitas vezes ela é ignorada ou é subestimada e ela é um fator que desempenha um papel fundamental na insuficiência cardíaca. Vou te mostrar como essa conexão entre diabetes e insuficiência cardíaca se desenrola e por que controlar a diabetes pode ser a chave para te manter o teu coração saudável. O diabetes, que é quando o açúcar no sangue fica muito alto, pode afetar o coração de 2 maneiras. Primeiro, o excesso de açúcar, ele pode causar problemas nas artérias, que são como estradas por onde o sangue circula. Isso dificulta o trabalho do coração, que vai precisar bombear o sangue com muito mais força. Além disso, o açúcar extra também pode danificar as células do coração com o tempo. Segundo, o diabetes pode causar inflamação no corpo, como se fosse uma irritação interna. Essa inflamação interna também afeta o coração, fazendo com que ele fique cada vez mais fraco com o tempo. Para resumir, o diabetes é uma dupla ameaça para o nosso coração. Prejudica as artérias e causa inflamação no nosso corpo. E é por isso que controlar o diabetes, mantendo o açúcar no sangue dentro dos limites certos, é tão importante se você quiser ter um coração saudável e forte. Agora, mais uma causa de coração fraco ou de insuficiência cardíaca é a aterosclerose. Ela é como uma sombra que paira sobre o coração, deixando cicatrizes invisíveis que podem se transformar em desafios gigantescos. Imagine que o nosso coração ele é como uma bomba que precisa de tubos para funcionar bem. E esses tubos são as artérias, e elas carregam o sangue para todo o corpo. Quando a gente acumula muita gordura, principalmente por causa de uma alimentação não muito saudável, essa gordura ela vai grudar nesses tubos, nas paredes das artérias, fazendo com que elas fiquem mais estreitas e entupindo as artérias. Agora,
Imagina a água tentando passar por esse tubo entupido. Ela não vai conseguir fluir direito, né? É a mesma coisa o sangue com as artérias. Quando as artérias elas estão entupidas de gordura, aí o coração vai ter que fazer o triplo de força para empurrar o sangue nessas artérias entupidas. E isso vai fazer com que o coração fique cansado e enfraqueça aos poucos, porque o nosso coração é um músculo. Então, quanto mais força ele fizer, mais cansado ele vai ficar. E além disso, quando as artérias ficam entupidas, o sangue não consegue levar oxigênio e nutrientes suficientes para o coração. E isso também contribui para enfraquecer o coração ao longo do tempo. Eu quero te deixar a mensagem que é importante cuidar da nossa alimentação para evitar o acúmulo de gordura nas paredes das artérias, se você quer ter o teu coração forte e saudável e não passar pelo que o Faustão está passando. Agora eu quero que você imagine o motor fraco lutando para puxar um peso 2 vezes maior. É assim que o coração se sente quando a obesidade e o excesso de peso entram em cena. O nosso corpo é uma máquina que ele precisa de cuidados para funcionar bem. Se a gente carrega muito peso extra nessa máquina, como quando a gente está com excesso de peso, essa máquina precisa trabalhar muito mais para fazer todo o nosso sistema funcionar. Isso inclui o nosso coração, que é essa máquina super importante. Então, todo o excesso de peso vai provocar um trabalho extra do nosso coração. Agora, associa isso a uma pessoa sedentária, que fica o dia inteiro parada, sentada a maior parte do tempo. Não pratica nenhuma atividade física. Quando a gente não mexe o nosso corpo, fica o dia inteiro parado, tá sempre com preguiça, sabe o que acontece? O nosso coração também vai ficar um pouco preguiçoso, porque ele não vai precisar trabalhar muito. A gente está o dia inteiro sentado. Agora, junta essas duas coisas, o peso extra, carregar um peso extra e não se mexer muito. Isso coloca um estresse enorme no nosso coração. Então ele vai precisar bombear sangue para todo o corpo, incluindo as partes que não estão se mexendo muito. Então isso com o tempo pode fazer com que o coração fique fraco e cansado, gerando a insuficiência cardíaca que está acometendo o Faustão. Alguns estudos revelaram uma coisa incrível. Pacientes com problemas no coração que começaram a fazer exercício antes de precisar ser hospitalizados tiveram uma melhora significativa nas suas vidas. Isso ajudou a evitar novas internações e aumentou a qualidade de vida desses pacientes. Então, fazer exercícios é extremamente importante para quem tem insuficiência cardíaca. E há uma variedade de medicamentos disponíveis hoje. E a cada ano, novos tratamentos surgem. E os médicos que estão bem antenados, bem informados, sabem como aplicar essas opções de tratamento de maneira bem eficaz. Também existem próteses que podem melhorar a função do coração. Existem marca-passos que ajudam o coração a bater de forma mais coordenada. E em casos graves, os médicos usam o desfibrilador, que é um aparelho que ajuda a evitar arritmias perigosas, dando um choque no coração se for preciso. E esses tratamentos eles podem ser vitais, já que pacientes com insuficiência cardíaca têm um risco maior de problemas graves. E em último caso, quando todos os tratamentos falharam, aí se vai para o transplante de coração, que é o caso do Faustão. Então, para ele, os outros tratamentos falharam. A única coisa que resta para o coração do Faustão voltar a funcionar normal é trocando o coração dele, fazendo um transplante. E eu fiz esse vídeo para que a gente possa entender um pouquinho a condição do Faustão. Desejo ótima sorte para ele, para a família dele, e agradeço por vocês terem assistido até aqui. Te indico compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, porque esse vídeo pode ajudar a salvar uma vida ou evitar que alguma pessoa siga o mesmo caminho que o Faustão está seguindo agora no hospital. Te convido também a se inscrever aqui no canal, se você quer ter uma saúde fantástica, indo mais à natureza e menos à farmácia. Um beijo da Rô, até a próxima dica.